ele não é um dado estimado, ele não é uma estimativa, ele é uma projeção, ela é uma medição. Esse aqui seria o Xerox que a gente tem, que é a alteração de gráfico de dados de CO2 na atmosfera. Esses picos e elevações são as eras glaciais. Então, quando eu tenho eras glaciais, eu diminuo a concentração de CO2 na atmosfera. Quando eu tenho períodos de aquecimento do planeta, eu aumento a concentração de gases de CO2 na atmosfera. Porque eu aumento a quantidade de plantas, eu aumento a quantidade de matéria orgânica e, portanto, a quantidade de ciclagem desses elementos. Até aqui, a gente tem, então, portanto, dados mensurados, dados medidos. O vermelho, então, aqui é onde se mediu em 2005. Nós já temos uma concentração de quase 100, isso é 50%, 60% em relação à média da alteração medida nessas bolhas, de quase 100, de 275 partes por bilhão para em torno de 370. A gente chegou em 385 no ano passado. Esse vermelho é considerando o projetado no cenário tendencial do IPCC. Aquele cenário A1, se nada acontecer, essa é a tendência. Esse é um outro gráfico do IPCC que mostra riscos em função da variação, aquela concentração de CO2 vai ter diversos cenários que vão implicar em diversos tipos de aumento médio de temperatura. Então, essas foram as projeções e esses são os milhões de pessoas que poderiam ser afetados, né? A partir dos 2 graus, a gente tem quase 350 milhões de pessoas, quase metade da população mundial, 3 bilhões e meio, com risco de falta de água. O risco de propagação de doenças como a malária em função dos eventos extremos, e aí eu acho que aquele resumo mesmo que tem no observatório mostra, né, uma tendência de aumento dessas doenças tropicais sempre que você tem um evento extremo nas regiões mais pobres. Começa a se ter impactos pesados na agricultura, porque você muda, altera o clima, altera a água, altera a chuva, altera calor, e as culturas mudam e a gente não teve ainda tempo de se adaptar a isso, portanto tem um impacto dentro da agricultura. Essa é uma ideia do que está acontecendo, como é que a gente emite hoje no globo. O primeiro são os HFCs controlados pelo Protocolo de Montreal. São gases que têm um alto poder de estufa, mas são controlados pelo Protocolo de Montreal e não estão dentro do controle da Convenção. O segundo são os gases nitrosos, basicamente oriundos de processos industriais, têm um poder de estufa razoável, mas são os gases em menor concentração. Esse terceiro é um conjunto de gases metano, e aqui dentro dessas linhas verdes se encontra a agropecuária brasileira, os nossos lixões e coisas desse tipo. O quarto gráfico é o que a gente chama de mudança de uso da terra, e a gente percebe que ao longo das últimas 3 décadas há um incremento de mudança de uso da terra, mas sem dúvida nenhuma um incremento de utilização de fontes fósseis que é gigantesco em relação aos demais. Uma comparação de uso de energia final versus PIB, né? Essa linha azul corresponde à China. Então, a conclusão dessa linha azul é que você consegue produzir a mesma unidade de PIB com uma quantidade de emissão de gases de efeito estufa decaindo. Portanto, é uma indicação clara de descarbonização da economia. O Brasil é essa linha verde aqui em cima, ó. Então, a conclusão principal desse gráfico é que a gente, efetivamente, não mudou. A gente tem uma economia que tem uma concentração menor de carbono do PIB, mas nós ainda não estamos no processo de descarbonização da nossa economia. O que aconteceria com alguns dos grandes ecossistemas, né? Se essas coisas começam a acontecer ao mesmo tempo, ou em proporções em 2 ou 3 ou 4 desses ecossistemas, a gente não sabe qual é o poder, o que vai acontecer de forma cumulativa, né? A ciência não chegou nesse grau de especificação ainda. Essa é uma análise de qual é a probabilidade de eu ficar dentro dessas variações de temperatura
e a comunidade científica, em função da possibilidade de alteração desses ecossistemas daquele conjunto, chegou à conclusão que 2 graus é o limite máximo para que a gente chegue de aquecimento médio, para manter os danos do aquecimento global do planeta com certo controle. Se a gente trabalhar com uma faixa, se a gente trabalhar com uma concentração de gases de efeito estufa na atmosfera de 400 ppm de CO2 equivalentes, a gente vai ter, em média, 50% de chance de chegar à estabilização de 2 graus. Pode ser que a estabilização aconteça antes, ou pode ser que ela de 400 nos leve a quase 3. E assim por diante. Esse cenário só vai ser possível, segundo alguns dos especialistas, se eu tiver um uso maciço de CCS, que é Carbon Capture and Storage, captura de carbono, inclusive com fontes de biomassa. A gente tem que começar a capturar nas técnicas, devido à biomassa, fazer a captura desse CO2, que é cíclico, porque daí eu vou estar retirando ele da atmosfera e não estou ciclando. Um uso maciço de biomassa nos processos produtivos, um uso maciço de energias renováveis. Esses são dados do professor Marengo, do INPE, que fez um downscaling do modelo do Hartley Center para o Brasil. E esses são as anomalias de chuva a longo prazo, lá em 2070, no período de 70 a 100. As anomalias de seco, quer dizer, quantos dias mais quentes eu vou ter? E quantos dias mais secos, né, eu vou ter? A ideia de trazer um cenário otimista e um cenário pessimista é ver que o cenário pessimista, que é por enquanto na trilha que a gente está, atinge todo mundo. E o que significa ser mais quente e menos seco naquela região? Significa que você vai ter, provavelmente, uma vulnerabilidade maior da floresta, ela vai ficar mais passível você vai diminuir a quantidade de carbono que tem dentro daquela floresta, ela vai diminuir a quantidade de vida, vai ter impacto na biodiversidade, etc., e vai ficar mais vulnerável ao fogo, portanto, facilitando a vulnerabilidade do sistema como um todo que está em risco. O professor também trouxe para a gente, numa das apresentações, esse gráfico, que é o cruzamento daquelas informações climáticas com o cruzamento de índices de desenvolvimento humano. Você conclui que quem tem menos dinheiro, quem tem menos posse, quem tem menos bem, onde o Estado não está presente, onde a gente tem todos os problemas de falta de desenvolvimento, tem menos capacidade de reagir a eventos extremos. Portanto, está numa situação mais vulnerável. Isso está claro pelo Maranhão, a gente viu, as pessoas não tem nada, perde tudo. É a Dona Maria que perdeu o colchão que tinha para dormir. E que não tem um outro colchão, não tem 100 reais para pôr um colchão no lugar. Alguns dos desafios para o Brasil, que eu acho que a gente tem muita coisa em comum com o público que está sentado aqui, reduzir drasticamente as emissões do desmatamento, ter o Pacto do Desmatamento Zero, que várias das organizações presentes são signatárias, manter o perfil baixo de emissão em energia e decair no médio prazo, implementar políticas de mitigação descentralizadas, a valorização de fontes renováveis destinadas de energia, e não é só para eletricidade, trabalhar modal de transportes, e é preciso ter metas e visão de longo prazo e vontade política para fazer.